espinhos em meu coração. Você pode dizer comigo, espinhos no meu coração. Eu quero retratar, gente, quando eu falo espinhos no meu coração, a respeito de ofensas e amarguras. Sabe uma das razões, gente, que eu descobri que a maior causa que muitas pessoas elas param de caminhar com Jesus, param a corrida delas com o Senhor, é porque elas acabam em um momento ofendidas e elas não conseguem continuar a jornada. Descobri, gente, que muitas pessoas têm um grande problema com uma pequenina palavra chamada perdão. Você pode dizer comigo essa palavra perdão? 1, 2, 3. Muitas pessoas, gente, têm sérios problemas com essa pequenina palavra. Eu vou dizer para você algo, gente, né? Essa semana eu estava blogueiro, né? Fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram, né? E eu respondi 3 de muitas que chegaram lá. Já é bom para mim, tá? De 3, gente, você já agradece, né? Mateus, eu mandei uma pergunta e você não respondeu. Na próxima vai que responda a tua, né? Mas o simples fato, sabe qual é, gente? Muitas perguntas que chegavam ali, gente, deixa eu falar para você, tinham muito a ver com ofensa e com amargura. Muitas pessoas que chegavam ali, gente, estavam com dificuldade, né? Em amargura, dificuldade com, o meu passado aconteceu isso, eu fui machucado, eu fui ferido nisso, e agora o que eu faço? Agora o que vai acontecer? E eu descobri, gente, que é muito possível, muitas vezes, as pessoas terem dificuldade com essa pequenina palavra chamada perdão. Uma vez eu li um livro, e o título do livro chamava A Isca de Satanás. O livro era todo vermelho. Quando eu li o título, isso me assustou. Pensei, meu Deus, o capitão tem uma isca. E eu estou pensando, eu vou ler esse livro, porque eu não quero cair na isca dele. A propósito, todo mundo aqui, ninguém quer virar peixe na frigideira do capeta, sim ou não? Então eu pensei, eu vou ler esse livro, porque eu não quero cair nessa isca. Gente, adivinha o que era a isca que falava a respeito desse livro? Era amargura e falta de perdão. Esse autor, gente, retratava que a principal estratégia do inimigo para tirar pessoas da corrida, para tirar pessoas da jornada com Deus, é quando essas pessoas, gente, se ofendiam e elas não conseguiam mais continuar a sua jornada com o Senhor. Dizem, gente, que se você é muito fácil de se ofender, é porque também você é uma pessoa que carrega muito orgulho. Conseguiram fazer tudo com Jesus, mas a única coisa que não conseguiram fazer com Jesus, gente, é ofendê-lo. Gente, você já viu que Jesus nada ofendia o cara? Mano, Jesus foi abandonado, e eu fico imaginando que às vezes quando a gente é abandonado, a gente poderia pensar assim, quem não me ajudou na prova agora vai ver, estava na parte ruim, ninguém quis me ajudar, agora que eu estou na boa, vocês vão ver o que é bom. Gente, não, os discípulos de Jesus abandonaram, e mesmo assim, Jesus ainda os amava. Teve um, gente, que traiu Jesus, né? Judas, o cabra safado, né? Traiu Jesus, e mesmo traindo Jesus, quando Judas vem para dar o beijo no rosto de Jesus, já provou a pensar, gente, Jesus nunca tira o rosto. Jesus, gente, né? Passou tantas coisas terríveis, crucificaram Jesus, bateram em Jesus. Muitos dizem, gente, que as próprias pessoas que crucificaram a Cristo são pessoas do qual Jesus tinha curado anteriormente. Agora, gente, eu não sei quanto a você, vamos ser sinceros aqui. Se uma pessoa faz algo ruim para você, pode acontecer, mas uma coisa que mexe com a gente, sobe o sangue, é aquelas pessoas que você ajudou, que você dedicou, e depois o camarada é ingrato, sim ou não? Mano, esse negócio eu acho que é demais, né? Já inventaram até aquela frase, né? Você comeu esse prato a vida inteira, e agora você está cuspindo no prato que comeu, é ou não é? Mas poderia ter causado, gente, um senso em Jesus, em ofendê-lo. Gente, ninguém consegue ofender Jesus. Quando a Bíblia fala que ele estava no jardim do Getsêmani, os guardas chegam lá para prender Jesus, e aí quando o guarda vai prender, o guarda vai fazer mal para Jesus, a Bíblia fala, gente, que Pedro, ele puxa a espada, e Pedro vai tentar ajudar Jesus. Pedro puxa a espada, gente, né, e ele corta a orelha do cara, e sabe o que Jesus faz? Pega a orelha do cara e cura, irmão. Esse tempo atrás perguntava, pastor, por que Pedro cortou a orelha? Eu falei, meu irmão, não tem dúvida nenhuma, ele mirou na jugular do pescoço. Quem em sua consciência quer cortar a orelha? Mas acho que o cara fez um matrix assim na hora, e pega na orelha do cara. Mas Jesus cura a orelha.
Eu fico imaginando Pedro, pensando, se decide, tu quer que eu te ajude ou não? Se o Senhor não quer nem ajuda, então Deus lhe abençoe, eu vou me embora também. E Pedro sai correndo. Gente, ninguém conseguia ofender Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala, Mateus capítulo 11, que ele era manso e humilde de coração. Quando a gente... Obrigado pelo tua mente entusiasmado aqui. Obrigado pelo tua mente entusiasmado aí também. Melhorou um pouquinho. Quando a gente se torna humilde de coração, gente, quero falar para você, começa a ficar difícil de nos ofender. Porque acredite se quiser, o inimigo vai tentar fazer com que a ofensa pare você de correr com Jesus. Quantas pessoas a gente ouviu que tinham chamados incríveis em Deus, chamados incríveis no Senhor, caminhando bem dentro da comunidade, da igreja, da vida do corpo de Cristo, e foram ofendidas, porque a propósito, pessoas não são O camarada parou de correr com Jesus. Na caixinha de perguntas, mandaram para mim, como agir com pessoas tão hipócritas nesse mundo? E o simples fato, sabe qual é, meu irmão? Todo mundo tem seus defeitos, não é perfeito. Eu não respondi essa, mas a resposta sabe qual é? Perdoe. Quanto mais humilde e mais parecido com Jesus tu vai ficando, mais possível é você não se ofender na sua vida. Um dos homens que eu tenho mais respeito na minha vida, é um dos melhores amigos do meu pai, ele já é um idoso, e ele é tão simples, ele estudou até a 2ª série, gente, mas é um dos homens mais humildes, e um dos homens mais de Deus que eu conheço. E um tempo atrás eu conversava com ele a respeito de coisas que ele passou na vida, e eu perguntei para ele, qual foi o capítulo mais difícil que você passou na sua vida? Ele falou, Mateus, sem dúvida, o dia que um bandido matou os meus pais. Ele falava, que os pais deles eram muito idosos, estavam na casa, entrou um bandido lá, amarrou os dois no chão, e depois de saquear o que gostaria de saquear e roubar, com uma sacola plástica, aquele homem você entendeu a palavra? É isso aí que você fala. Gente, matou os dois pais dele, pai e mãe dele. Ele falou para mim assim, Mateus, aquilo foi tão doloroso no meu coração, porque eu ficava imaginando o que meus pais, idosos, indefesos, sofreram. Mas ele falou, a primeira vez que eu fui para a presença de Deus, Deus falou comigo, você precisa perdoar. Eu falei para ele, o que tu fez? Ele falou, então eu decidi um dia, ao presídio onde esse cara estava, e eu cheguei lá para dizer, eu apenas vim aqui falar para você, você está perdoado. Amém. Ele virou as costas e saiu. Uau! Porque quando nós começamos a nos tornar mais parecidos com o Senhor, quando na nossa vida, nós começamos a ficar tão humildes, a gente para e perde a capacidade de se ofender. Agora deixa-me falar para ti, gente, muitas vezes nós somos complicados. Eu lembro um rapaz do nosso convívio que uma vez apelidaram ele de forninho elétrico, vivia queimado. Sempre estava, você fizeram isso aí para mim, ai, não concordo, não vou mais. O simples fato, gente, é que a humildade faz a gente perder a capacidade de se ofender. Agora, quem conhece gente ofendidinha, mexe o dedinho do pé. Quem conhece eu mesmo? Gente, se tem uma coisa que rouba a gente da caminhada com Jesus, é a gente ter um coração ofendido. Eu costumo falar algo bem especial, que diz que ofensa é um evento, mas amargura é uma decisão. A ofensa vai acontecer, queira você queira ou não queira. Pastor, vira a boca para lá, vai te ofender. Mas a questão é, a amargura é uma decisão que você permite ter ou não ter. É tão interessante que o apóstolo Paulo fala sobre isso no livro de Hebreus. Eu quero que você se conecte comigo aqui, eu quero ler para ti. No livro de Hebreus, o apóstolo Paulo fala algo muito especial para nós em Hebreus 12, capítulo 15. Coloque seus olhos no telão aqui, Hebreus 12, 15.
O apóstolo Paulo diz: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de, você pode dizer mais alto, raiz de, pode dizer mais uma vez, raiz de, brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Agora eu quero primeiro chamar a atenção tua para a primeira frase desse verso. Ele diz assim: cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Mateus, o que é a graça de Deus? Gente, a graça de Deus é que nos salvou. A graça de Deus é que nos perdoa dos nossos pecados. A graça de Deus, gente, é que quando eu e você não podemos pelas nossas próprias forças, a graça de Deus opera em nós, nós somos capazes. Quem pode dizer amém? A graça de Deus, gente, é o que nos ajuda. Agora o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Cuide para que você não se exclua. Como poderia alguém se excluir da graça de Deus? O apóstolo Paulo conecta com uma frase importante, dizendo: raiz de amargura. Mateus, como que é a exclusão da graça de Deus? Jesus falou sobre isso. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, Jesus falou: pois se vocês perdoarem ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a ofensa de vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não perdoará a ofensa de vocês. Sabe o que Jesus está falando? Se tu perdoa, eu te perdoo. Se você não perdoa, Deus Pai também não te perdoa. E agora o apóstolo Paulo, ele conecta esse verso e diz assim: cuidado para não se excluir da graça de Deus. Mateus, como alguém pode se excluir da graça de Deus? Quando ela decide viver sob a amargura e não perdoar alguém. Ela está se excluindo, porque se Deus me perdoa na condição de eu perdoar, se eu decido não perdoar, então eu me excluo automaticamente da graça de Deus. E deixe-me falar para você, gente, tem um monte de pessoas espiritualizadas falando a respeito de perdão da forma errada. Eu perdoei, mas eu não preciso mais conviver. Eu fico imaginando se Deus fizesse assim com a gente: Mateus, eu te perdoei, mas quer saber? Também não quero mais você perto. A Bíblia fala: o bom homem tira do seu bom tesouro do seu coração, e o mau homem tira do seu mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Gente, quando alguém tem um bom tesouro no coração, um bom depósito, quando tira a amargura, deixa eu falar algo para você: as palavras sempre fluem de maneira leve e alegre. Já viste pessoas que carregam, gente, ofensas em suas palavras, que carregam ódio em suas palavras? O nosso coração, gente, precisa ser decidido por Deus e não deixar a ofensa pegar o nosso coração. Agora o apóstolo Paulo está dizendo: aquele que faz isso se exclui da graça de Deus, permitindo com que brote uma raiz de amargura. Você pode dizer comigo, raiz? Eu estudei, gente, 5 anos, uma faculdade chamada Engenharia Florestal. E quem não acredita que eu consegui me formar, eu tenho um diploma aqui para mostrar. Esse tempo um falou: Mateus, eu não acredito. Eu falei: então olha aqui, você se formou em 5 anos? Foi um pouquinho mais, não precisa fazer mau comentário também, má propaganda da gente mesmo. Gente, tem uma coisa que eu entendi na minha vida, cara: raiz, meu irmão, você planta uma sementinha, é insignificante, mas cara, quando brota aquele negócio e ele pega na terra, para você arrancar uma árvore, mano, às vezes, cara, você vai ter que arrancar com a raiz junto, e é muito difícil. Já tentaste arrancar uma árvore pela raiz, cara? Mano, você vai sofrer demais para arrancar. A amargura tem o poder de enraizar na nossa vida, e se você permitir isso, cara, o inimigo quer fazer você parar de correr através da ofensa, da falta de perdão. Eu quero perguntar para você: como está a sua vida de perdão com a sua família, com os seus amigos, com a sua igreja, com o seu trabalho, com as pessoas ao seu redor? Se tem uma coisa, cara, que nos tira da corrida, e mais uma vez, quem aqui quer completar a corrida que Deus tem para você? Diz amém onde você está. Não permita que a amargura, não permita que a ofensa pare você, não permita, mas deixe com que a mágoa vá embora. O inimigo vai tentar botar ofensas no seu caminho para que você pare, mas deixe-me declarar algo com muita propriedade para você, e eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida. Ou você aprende a resolver os seus conflitos de hoje, ou a sua amargura vai roubar o seu destino de amanhã. Decida aprender a resolver os conflitos, decida aprender a lidar bem com as coisas que fazem, que ofende você, porque se a ofensa é um evento,
Amargura é uma decisão. Eu tenho o poder de decidir sobre o meu próprio coração, se eu vou viver ofendido, ou eu vou viver uma vida de perdão. Quem pode dizer amém bem alto onde você está?